Olá, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Você que é evangélico, você que não é evangélico, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal Vida de Pastor. E você que está chegando agora, é muito importante que você deixe o seu like, é muito importante que você se inscreva, para que a plataforma possa entender e indicar mais e mais o nosso vídeo, amém? Eu quero convidar você a assistir o vídeo anterior, até então um vídeo maravilhoso. Eu coloquei lá um tema bastante forte. Você sabe por que Jesus veio? Vai lá, se você não viu esse vídeo, vale a pena você ver. Eu quero agora trazer para vocês, até então, um assunto muito polêmico. Um assunto muito polêmico que ele se perdeu no meio do caminho, ou seja, muitas pessoas, por tratar essa suma importância dessa responsabilidade e compromisso, ou seja, o que eu vou trazer para você nesse vídeo, que é polêmico quando nós falamos sobre dízimo, muitas pessoas têm pensamentos diferentes, da importância do compromisso de nós cristãos servir a Deus com o nosso dízimo. Ou seja, o dízimo ele não é até então, de uma certa forma, como algumas igrejas colocam em seus estatutos. Isso varia de igreja para igreja, de estatuto para estatuto, uma obrigação, Ou seja, muitas igrejas colocam que o dízimo ele é uma obrigação. Ou seja, o dízimo não é uma obrigação. O dízimo ele é um dever. Isso, um dever nosso como cristão. Ou seja, se você não é cristão, seja protestante ou romano, porque eu já vivi experiência e vou contar para vocês. Pessoas que não são cristãos, mas eles dizimam, porque eles sabem a importância da fidelidade de ser fiel a Deus. Porque ele reconhece e sabe que Deus dá o melhor. E se Deus dá o melhor, por que não retribuir? Mas, no meio do caminho foram se perdendo a questão do dízimo. E por isso muitas pessoas fecham seu coração. Muitas pessoas já vêm com a palavra montada, a frase montada, dizendo, olha, eu não dizimo porque eu não estou aqui para, até então, tornar um pastor rico, Não estou aqui para sustentar pastor, mas eu quero fazer você entender na Bíblia, estou falando de Bíblia até então, que o dízimo, ele não se deu só no Novo Testamento, mas o dízimo, ele já vem desde a saída do povo de Israel, lá do Egito, da escravidão, massacrado, sendo humilhado. Então, desde a saída do povo de Israel do Egito, Deus ordenou até então Moisés, a quem de direito? No meio do caminho, o dízimo foi se perdendo. Como muitas das vezes, a saída do povo de Israel do Egito se perderam no meio do caminho. Mas eu pergunto a vocês, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus continua a mesma. Amém? Então, quando você ouvir a palavra dízimo e você fechar seu coração, mas antes de você sair desse vídeo, fica aí um pouquinho que eu quero fazer você entender. Eu tenho certeza que você vai ter uma outra visão da importância do dízimo. Amém? Tirar até então essa questão de o dízimo é para enriquecer pastor, para sustentar pastor. Amém? Isso é o homem que leva para esse caminho. Porque é esses que realmente fazem do dízimo até então seu tesouro próprio, esses lá na frente, a mão do Senhor vai pesar sobre eles. Ou seja, já está pesando. Em muitos ministérios grandes por aí afora, os escândalos estão cada vez mais no dia a dia. E com isso, muitas pessoas se entristecem. Mas eu quero mostrar para você que quando o seu dízimo é aplicado, até então, do coração, pode ter certeza, ele tem resultado. Eu vou mostrar para você aqui na Bíblia. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Se você está comigo até agora aí, meus amados irmãos, deixe o seu like, fique comigo mais um pouquinho. Amém? Não sai não, fica aí que eu vou mostrar para você aqui na Bíblia. Que dízimo, até então, esse tabu que as pessoas dizem, Mas a importância no nosso dia a dia. Já falei no início que eu conheço pessoa
tenho até então testemunhos dados, pessoas que não são evangélicos, mas dizimam na casa do Senhor, porque ele sabe a responsabilidade, ele reconhece até então a sua dependência, e não é evangélico, amém? Mas ele sabe, o que ele tem, tudo é de Deus, e não porque então retribui ao Senhor. No lugar certo, eu vou explicar para você, fica comigo que eu vou dar um testemunho que vai te surpreender, pode ter certeza disso, vai mudar os teus pensamentos em relação ao que é ser um dizimista, e para que o dízimo serve, e para onde vai, e ele bem aplicado, ele tem resultado, pode ter certeza disso, eu vou explicar para você aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor, no livro do profeta menor, do profeta Malaquias. Eu quero trazer em outro vídeo a importância do profeta menor e o profeta maior. Quantos profetas menores a Bíblia menciona e quantos profetas maiores que a Bíblia também ressalta. Mas pastor, qual é a diferença entre o profeta menor e o profeta maior? Eu vou explicar para vocês em outro vídeo. Mas pastor, Deus usa mais o profeta maior e o profeta menor não? Eu vou explicar para você. Prova disso, eu já vou dar uma palhinha aqui no livro de Malaquias. Profeta menor, Malaquias. Olha o que diz a palavra do Senhor para que eu possa entrar com você no raciocínio. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7 diz assim: Desde os dias de vossos pais, vos desviaste do meu estatuto e não os guardaste. Tomai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havíamos de tomar? Roubaram o homem a Deus? Todavia, vós me roubaste e dizeste, em que te roubamos? Nos dízimo e na oferta. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubaste, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ou seja, eu quero pegar como tema, até então, o capítulo 10. Como que eu vou cobrar a Deus? Como que eu vou exigir de Deus ou pedir a Deus se eu não ajudo, se eu não retribuo? Porque pela misericórdia de Deus, nós já somos abençoados. Isso já é um ponto. Então, o que requerer mais de Deus? Se eu não retribuo, se eu não devolvo, se eu não ajudo. Então, eu tenho que me satisfazer, ou então me sentir até então, de uma certa forma, aceito pela sua misericórdia. Ou seja, pela sua grande misericórdia, já me é o suficiente. Então, ou seja, não tenho o que cobrar de Deus se eu não retribuo. Como eu cobro de alguém se eu não me dou? Você está entendendo? Agora eu quero fazer você entender que Malaquias veio num tempo, mesmo tempo praticamente de Neemias. Ou seja, Malaquias veio para fazer uma aliança do povo de Israel, saindo do seu exílio da Babilônia, retornando para Jerusalém. Ou seja, a cidade precisava ser erguida. Os templos precisavam ser edificados. Uma nova aliança precisava ser até mesmo edificada com Deus. Por quê? Porque esse mesmo povo estava vivendo numa grande blasfêmia contra Deus. Oferecia para Deus o resto. Havia muitos casamentos sendo desfeitos. Havia muitos escândalos da parte dos sumos sacerdócios. Ou seja, as pessoas retiam o melhor e devolvia para Deus a sobra. Então Deus precisava fazer uma nova aliança com o povo de Israel. E colocou até então o profeta menor, o profeta Malaquias, para mostrar
até mesmo ao povo, que Deus estava insatisfeito com a sua atitude. Se Deus dá o dia, se Deus dá o ar, se Deus dá força, se Deus entra com providência, por que eu tenho que devolver para Deus as sobras? Por que eu tenho que primeiro comer do melhor e o que sobrar, e se sobrar, até então eu devolvo a Deus? Então Deus estava tentando fazer uma nova aproximação com o povo de Israel. Eu quero fazer você entender que no início do vídeo eu falei sobre isso, que o dízimo não é de agora. O dízimo já vem da saída do povo de Israel lá do Egito. Ou seja, Deus usa Moisés, fala: Moisés, a parte do dízimo, ou seja, o dízimo do dízimo será entregue até mesmo a Levi. E junto com ele, até então, os levitas ficarão responsáveis dos dízimos que vão chegar. Por quê? Porque os levitas, assim como toda a família, de Levi, iriam ver o que é bom e o que não é bom. Porque Deus estava cansado, ou seja, de receber as coisas, as sobras, e achar porventura que Deus tem que abençoar, porque a pessoa estava dando, ou seja, dando a sobra. Como que eu vou dar o meu pior e quero receber o meu melhor? Então Deus chama Moisés e passa essa ordem a Moisés. Moisés, chama Levi, até mesmo os levitas, e a partir de hoje eles serão responsáveis dos dízimos. Ou seja, por que eles serão responsáveis? Porque eles estavam responsáveis de cuidar, de zelar da tenda do Senhor, dos utensílios que ali estavam e iriam ficar sobre a tenda do Senhor. Amém? Para manter até mesmo a casa de Deus. Ou seja, só que no meio do caminho foram se perdendo. Tudo isso foram se perdendo. Mas eu quero chegar agora aqui e voltar no livro até então de Malaquias. Eu apenas mostrei para vocês que o dízimo não é de agora. Não sou eu que estou impondo. Não é o seu pastor que está impondo. Mas o dízimo, ele tem que ser trago com amor. O dízimo tem que ser trago até mesmo com a sua fidelidade com Deus. Não adianta você trazer ao Senhor o dízimo, a sua oferta, e ao mesmo tempo se questionando que vai te fazer falta. Porque eu li para vocês no capítulo 10. Se você trouxer para Deus, até então, você pode fazer prova disso. Porque você está sendo fiel ao Senhor. E o Senhor, ele abre os céus e faz trazer prosperidade sobre a tua vida por causa da sua fidelidade. Ou seja, trazer o dízimo, as ofertas à casa do Senhor é um compromisso, até mesmo de uma fidelidade, de um reconhecimento que Deus está me dando um melhor. E por que não dar o meu melhor para Deus? A minha casa, os meus filhos. Porque isso se estende também para a família. Não é só exclusivamente a você, mas isso vem como exemplo de crescimento, de respeito dentro da sua casa. O respeito com o povo de Israel, a Deus, havia acabado. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, estava se aproximando, por intermédio do profeta menor Malaquias, uma nova aliança. Mas estava dizendo: Malaquias, olha, desse jeito não quero mais receber sacrifícios dessa forma. Não quero receber um novilho até então cego. Não quero que chegue da lavoura até então, me traga as sobras estragadas até então. Eu quero melhor. Eu quero melhor, porque eu quero dar o melhor para vocês. Então, o profeta Malaquias ficou nessa intermediária entre Deus e novamente o povo de Israel vindo do exílio. Eu quero fazer você entender e quero deixar agora um testemunho. Muitas pessoas olham para o nosso ministério é pequeno. As pessoas falam: pastor, como que pode? O seu ministério é pequeno e o senhor tem tanto zelo, carinho pela obra de Deus. Dentro de comunidade, não é porque estamos dentro de comunidade que a casa de Deus tem que ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, é o melhor de Deus, tem que ser para mostrar para dentro da comunidade. Não é porque estamos dentro de uma comunidade que nós temos que abrir umas portas e Deus consagrar e ser uma casa de qualquer jeito. Não, temos que mostrar que dentro nós começamos a trazer a prosperidade. Ou seja, uma pessoa me perguntou uma vez, falou: pastor, há 6 anos eu estou no ministério. E há 6 anos eu estou sentando num banco duro. Há 6 anos tomando água quente. Há 6 anos praticamente,
o ventilador quase caindo, os fios expostos, a obra inacabada, e eu sou dizimista fiel. Então eu quero fazer você entender que administrar no muito é fácil. Agora, administrar no pouco, aí que está a aproximação mais de Deus. Administrar alguma coisa quando tudo está ali meio apertado, mas o mais gostoso de tudo é saber que administrar aonde não tem e ver resultado, aí que nos torna forte. Agora, administrar quando tudo está bem, quando tem tudo à sua disposição, aí é muito fácil de uma certa forma, não é verdade? Então eu quero fazer você entender, seja um administrador, permita a Deus a te ensinar a ser um verdadeiro administrador que tudo que vem em tuas mãos, pode ter certeza. E eu encerro dizendo nesse grande testemunho que eu quero dizer para vocês. Pessoas na nossa igreja, eu oriento da seguinte maneira: nunca deixe de ser dizimista. Não importa o que vai estar se enfrentando. Se você trabalha, se Deus te dá providência, nunca deixe de ser dizimista. Problema todos nós vamos ter. Mesmo trabalhando às vezes, nós estamos altos, estamos baixos. Um dia trabalhando, outro dia fazendo, como se diz, bico ou biscate. Mas mesmo assim, pastor, eu parei de dizimar porque eu não trabalho mais de carteira assinada e trabalho de bico, trabalho agora de biscate. Ei, mas até o bico, até o biscate, Deus está te dando a oportunidade. Então não deixe de ser dizimista por causa disso. Não deixe de ser ofertante por causa disso. Na nossa igreja, eu oriento e ensino da seguinte maneira. Meus amados irmãos, se no meio do caminho você que é fiel a Deus, alguma coisa acontecer, não deixe de trazer à casa de Deus, até então, o seu dízimo. Converse comigo. Fala, pastor, assim que eu oriento, é assim que eu vivo. Pastor, estou trazendo o meu dízimo. Depositei na salva. Até então, mas o dízimo que eu depositei era o meu gás. O dízimo que eu depositei era a minha luz. O dízimo que eu depositei era a continha que eu fiz no cartão de crédito. Meu irmão, minha irmã, eu oro, dou a entrada no livro e devolvo para o irmão. Fala aqui, meu irmão, vai comprar o seu gás, vai pagar a sua luz. Amém? É assim que eu faço. E por isso que pessoas nos visitam, e somos pouco. Pessoas falam, pastor, como o seu ministério é próspero? Com poucas pessoas, com poucos membros, com pouco dizimista, mas tudo que entra é empregado na casa de Deus. Nosso ministério, ajudamos pessoas. Ninguém precisa saber quem você ajuda. Mantemos famílias, com pouco dizimistas, mantemos família. Vamos entrar agora numa grande luta. Nós temos um propósito, em 3 meses, de ajudar a erguer uma família que está passando por um processo difícil. Com um ministério pequeno, com poucos dizimistas, mas nós vamos ajudar essa família. Amém? Então fica aí para vocês que tem uma mensagem, o que é dízimo, o que o dízimo torna fulano, bertano. Se torna fulano e bertano, as consequências vão vir. Se está fora do que está escrito aqui, as consequências vão vir para esse pastor. Eu costumo dizer, eu vim para servir e não ser servido. Amém? Que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa abençoar a sua família. Espero que vocês tenham entendido, quando é aplicado da maneira certa, da forma certa, os seus dízimos, as suas ofertas, têm resultado. Não me preocupo em querer que apareça, porque o próprio Deus que eu sirvo, Ele dá testemunho ao nosso favor. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe mais uma vez a tua família, que você possa mudar o seu pensamento, o seu coração, porque o dízimo é amor. O dízimo é trazer o reconhecimento do que Deus te dá. Que Deus abençoe mais uma vez. Fique na paz.